Bom dia! Hoje o assunto que eu trago são as receitas Fit ou Fitness que interessam a muita gente. Essa foi uma ideia de um estudante de medicina com quem eu gosto muito de conversar, que é o Vicente. Obrigada, Vicente, pela sua ideia de falar sobre esse assunto. Bem, eu vou começar o assunto falando o seguinte. Vocês sabem que eu trago aqui informações científicas. Então, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou até a internet e faço uma busca sobre o assunto em questão. Nesse caso, eu fui olhar as receitas fitness e fui ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Depois, eu vou até bases de dados científicas, onde são publicados artigos do mundo inteiro, para saber se esse assunto foi mesmo estudado, se realmente o que se fala por aí é verdade ou não. Nesse caso, eu não encontrei absolutamente nenhum artigo científico que testasse alguma receita fitness. Aliás, esse termo, gente, fitness, ele diz respeito a condicionamento físico. Nada tem a ver com dieta para perder peso. Então, alguns pontos que eu vou colocar para vocês são os seguintes. Primeiro, essas receitas, elas não têm a função fitness, porque não foi encontrado nenhum artigo científico que tratasse, que mostrasse isso. Segundo, elas não têm a função de perda de peso. E terceiro, muitas vezes colocam ingredientes funcionais que nas receitas também não tem esse efeito fitness ou de perda de peso. Então, para tratar desse assunto, eu organizei uma aula para ficar mais fácil, onde eu vou comparar com vocês, mostrar para vocês algumas receitas fitness e discutir um pouco sobre esse assunto. No final do vídeo, eu vou colocar a minha conclusão a esse respeito. Eu espero que vocês gostem. Já vou pedir para vocês colocarem aí as suas opiniões, podem fazer perguntas, que eu gosto sempre de responder a alguma curiosidade de alguém. Mas coloquem aí também, né, cliquem no like e inscrevam-se no canal se vocês gostam desse tipo de assunto. É importante para mim que vocês apertem mesmo o like ou não o dislike, né, porque é isso que me motiva a fazer vídeos para vocês todos os domingos ou quase todos os domingos. Então, enquanto isso, vão aí se organizando para dar o seu like e eu vou começar a nossa aula daqui a pouquinho. Só um minutinho que a gente já volta. Pronto, vamos começar então a falar dessas receitas com um pouquinho mais de detalhes. Então, na verdade, eu deveria ter colocado no título aí receitas fit ou fitness, o que elas não são, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que acontece. Eu fui ao supermercado e fui fotografar alguns rótulos para ver o que é comum, qual é o ponto comum dessas receitas e poder explicar para vocês. Então, o que mais tem de comum aqui é a substituição da farinha de trigo por outras farinhas. Então, aqui eu coloquei por primeiro farinha de chia e o que eu fiz? Eu leio o rótulo, por exemplo, aqui tem a informação nutricional para cada 15 gramas. E daí eu coloquei a composição de 15 gramas de farinha de trigo, porque ele substitui, então, a farinha de trigo por essas farinhas. Então, observem aqui que nessa quantidade tem aproximadamente 80 calorias, né? E a farinha de trigo, na mesma quantidade, tem em torno de 56 calorias. Então, a substituição do ingrediente por outro não significa que vai fazer você perder peso. Então, veja nesse exemplo que o valor calórico da farinha de chia é maior do que o valor calórico da farinha de trigo. Por quê? Porque a farinha de chia ela tem uma quantidade bem maior de gordura do que a farinha de trigo. A segunda substituição é por farinha de amêndoa. Então, aqui eles mudaram a quantidade, então eu vou mudando proporcionalmente a composição ali da farinha de trigo. Então, 20 gramas de farinha de amêndoa tem em torno de 123 calorias, ao passo que a farinha de trigo tem 74. Por que ela é mais calórica? Porque a amêndoa, claro, é uma oleaginosa, por isso ela tem uma quantidade de gordura maior. Então, o ponto de vista que eu estou defendendo aqui é que o valor calórico dessas farinhas quase nunca é inferior ao valor calórico da farinha de trigo. Então, do ponto de vista da perda de peso, não faz sentido. Agora, é claro, essas farinhas, outras, além da farinha de trigo, elas podem ter uma qualidade nutricional superior, como é o caso aqui da farinha de amêndoa, por exemplo, porque as amêndoas, as castanhas, nozes, elas têm alguns minerais, elas têm propriedades antioxidantes, então elas têm uma função diferente do ponto de vista nutricional. Mas a gente tem que separar as coisas. Você não pode dizer que a dieta vai fazer você perder peso por conta disso, que não tem relação alguma. Aqui também que é bem comum a farinha de aveia. Então aqui eles colocaram 30 gramas, tem em torno de 88 calorias. A farinha de trigo em torno de 111, um pouquinho maior. Mas também não significa que você vai perder peso com uma receita com farinha de aveia. Porque ela pode ter outros ingredientes. Tem muitas receitas de farinha de aveia, vou mostrar uma para vocês, que tem melado, por exemplo. Aí o valor calórico aumenta.
Assim como num bolo com farinha de trigo, você pode pôr açúcar, o valor calórico aumenta. Então, não é um ingrediente que vai definir o que aquela receita vai representar para a sua saúde. É uma mistura de ingredientes e, no cômputo final, o que significa aquele volume de nutrientes em termos de calorias e qualidade nutricional. Por que a farinha de aveia tem uma quantidade calórica menor? Porque ela tem um volume maior, porque ela tem bastante fibra. Então, veja que a quantidade aqui é de 2,6 gramas. No caso da farinha de trigo, se ela não for integral, ela vai ter uma quantidade mínima de fibra. Você poderia pensar que na farinha de trigo integral, ela poderia ter uma composição parecida com a farinha de aveia. A farinha de aveia tem algumas vantagens, porque essa fibra da farinha de aveia, ela forma um gel que auxilia a redução do colesterol, que ela pode dar uma sensação de saciedade, porque ela tem um volume maior. Então, tem alguns benefícios do ponto de vista da qualidade nutricional, de novo, mas do ponto de vista do valor calórico, é uma diferença muito pequena. E uma outra substituição que eles fazem nessas receitas, muito comum, é a substituição da gordura, da manteiga, por gordura de coco. Então, eu trouxe aqui uma comparação para vocês, não pus a manteiga, pus o óleo de soja na mesma quantidade. Então, o óleo de soja, 3 ml, que é o que está no rótulo aqui, tem em torno de 115 calorias, e aqui 3 ml em torno de 117 calorias. Ou seja, o valor calórico, gente, das gorduras dos óleos é exatamente o mesmo. O que vai diferir é o tipo de gordura que está presente ali. Quando a gente compara o óleo de coco com a manteiga, que a manteiga tem uma quantidade de gordura saturada, que é uma gordura que não é muito favorável para o metabolismo do colesterol. Então, quem tem hipercolesterolemia, quem tem uma história familiar de cardiopatias, de hipertensão, de diabetes e doenças cardiovasculares, de infarto, é interessante que essas pessoas consumam uma quantidade menor de gordura vinda da manteiga, essa saturada. Agora, o óleo de coco, ele fica no intermediário, porque ele tem uma característica de ter gorduras monoinsaturadas. Então, a gente tem as saturadas, que são as manteigas, as banhas, as monoinsaturadas, que estão aí mais ricas ainda, significa que elas não têm outras gorduras. Seria a gordura de coco e o azeite de oliva, e aí a gente tem as poliinsaturadas, que seriam os óleos, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Quando a gente vai comparar as três, é importante que vocês saibam, o valor calórico é o mesmo, então não vai fazer você perder peso usar a gordura de coco. Agora, do ponto de vista da qualidade da gordura, numa classificação, diríamos que a manteiga seria o pior do ponto de vista do controle do colesterol. E em segundo lugar, viria o óleo de coco. E em terceiro lugar, que seria mais positivo, nesse caso, o terceiro lugar, usar os graxos poliinsaturados. Então, nessa comparação aqui, gente, o óleo de soja, o óleo de milho, ele é melhor do que a gordura de coco, do ponto de vista do controle dos níveis de colesterol. A gordura de coco é similar ao azeite de oliva. Mas ainda, se a gente for comparar gordura de coco com azeite de oliva, o azeite de oliva é melhor do que a gordura de coco, porque os dois são semelhantes em termos de tipo de gordura monoinsaturada, mas o azeite de oliva tem propriedades antioxidantes que a gordura de coco não tem. Então, a gordura de coco não é esse milagre que as pessoas pensam. Nesse caso especificamente da substituição na receita, ela não vai trazer benefício algum do ponto de vista de perda de peso, e do ponto de vista do controle dos níveis de colesterol, se a receita permitir o uso de um óleo líquido, tipo óleo de girassol, de milho, de soja, é melhor o óleo poliinsaturado do que a gordura de coco, ok? Então, também não faz sentido do ponto de vista de perda de peso. Aliás, do ponto de vista fitness, nenhum deles faz sentido desde o início que comecei a colocar com as farinhas. Falando em ingredientes funcionais, que é uma outra confusão, daí para gerar um pouco mais de confusão, eles colocam, além de ser uma receita fitness, tem ingredientes funcionais. Aí, rapidamente, uma tabela de evidências científicas para alimentos funcionais. Nesse caso, existe sim ciência avaliando os alimentos funcionais. Só que são alguns alimentos, alguns ingredientes em doses específicas e para determinadas condições. Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês a aveia, já que a gente falou da substituição da aveia. A aveia teria como componente funcional a beta-glucana, e que é a fibra que vai fazer esse gel, que, como eu falei para vocês, reduz o colesterol total, perdi a seta aqui,
e o LDL colesterol. Então, já foi feita pesquisa clínica e para ter esse efeito, você precisaria consumir 3 gramas por dia, que é, nesse caso, uma alegação de saúde. Nós temos no Brasil também a Anvisa, que regulamenta essas condições. Na Anvisa, a gente não pode fazer, de acordo com a Anvisa, alegação de saúde para alimentos funcionais, né? A gente coloca os ingredientes e fala das suas propriedades, mas não pode dizer que trata a doença cardiovascular, que reduz o colesterol, que reduz pressão arterial, enfim, a gente não pode falar nada disso, ok? Então, aqui a gente tem de mais clássicos, né, a aveia, o ômega 3, que já se sabe também que faz um controle sobre os níveis de gordura circulante, o alho também, que é bastante estudado. Então, a maioria deles, vocês podem ver que atuam na redução do colesterol, que é a principal alegação funcional deles. E aí a gente temos o chá verde, aí é uma relação com os polifenóis, como eu já falei em outro vídeo, que são a porção funcional desse chá, né? Que teriam função antioxidante, por isso redução de doenças cardiovasculares e tantos outros, né? Mas todos esses, eles têm uma relação específica para uma determinada condição clínica e em uma determinada dose. Nada tem a ver com fitness aí. E aí eu pego umas receitas e fui olhar e falei, meu Deus, olha isso. Essa estava num jornal assim de grande circulação, Receita Fit, e eles colocavam aí essa barrinha de chocolate, que nada mais é do que uma massa de cacau cheia de oleaginosas. Então, olha aqui a receita. Chocolate, pistache, goji-berry, cranberry, castanha de caju e pasta de amendoim. Então, essa é uma receita de uma altíssima densidade calórica, eu nem coloquei o valor calórico, mas ela é um tipo de receita que vai ativar o seu sistema hedônico de recompensa. Isso quer dizer que você vai comer e vai ficar com vontade de comer mais. Tem lá um vídeo que eu gravei sobre isso, voltem lá para olhar o cérebro e o comer, que é extremamente importante para a gente entender por que a gente come muito determinados alimentos. Então, essa é uma receita absolutamente hipercalórica, que não tem relação nenhuma com fitness. Aqui outra receita, que também é chamada de fit, onde eles colocam um bolo, e eles usam nesse bolo ovos, achocolatado em pó, açúcar branco ou mascavo, vou fazer um adendo aqui, branco ou mascavo ou demerara, a sacarose, que é o açúcar de mesa que a gente usa no Brasil, tem o mesmo valor calórico. Aí eles colocam óleo de coco, ou aqui ele até coloca óleo de soja como opção, eles colocam coco ralado, e depois tem uma calda com leite de coco, com achocolatado e açúcar. Então, é uma receita, de novo, de alta densidade calórica, que absolutamente não vai fazer você perder peso e muito menos ficar fit. Aqui uma outra receita fit, que é uma panqueca com massa de aveia. E aí você pode pensar, legal, porque a aveia, né, ela tem fibra, ela pode modular um pouco o apetite, ela pode reduzir o colesterol, que seria a sua função, né, como alimento funcional. Só que aí na receita eles colocam banana, eles colocam castanhas, eles colocam melado, o que torna essa receita hipercalórica também. Aqui uma outra receita, que era do muffin, e aí estão os ingredientes, óleo de coco, farinha de linhaça, açúcar demerara, que é o valor calórico é o mesmo do outro, e aí a farinha, se não me engano, era farinha de... acho que era farinha de coco, se não me engano. Então, também, de novo, uma receita altamente calórica, com alguns alimentos com uma qualidade nutricional maior, que é o caso da pitanga, por conta dos antioxidantes. Mas a gente tem que separar. Uma coisa é uma propriedade funcional, algum benefício para a saúde, outra coisa é caloria, outra coisa é fitness, são coisas distintas. E aí, o pãozinho de queijo, que eles colocaram aí a abóbora, se não me engano, na sua receita, e aí eles complementam com essa informação, é muito bom, vai bem acompanhado com doce, com geleia, com goiabada, com melado, creme de avelã, cream cheese, castanha, ou seja, recheios que tornam essas receitas altamente calóricas. E o interessante é que aquela mistura perigosa que eu falei para vocês lá no Cérebro e Comer, o açúcar e a gordura que nos estimulam a comer mais, que ativam, né, algumas relações neuronais lá que levam à compulsão alimentar, que é principalmente aumento da expressão da dopamina. Então, essas receitas, além de não te tornarem fitness, elas vão te estimular a comer mais e você vai tender a ganhar peso por conta disso, não só pelo valor calórico de cada receita,
mas também por te estimular a comer ainda mais. E por último, eu tentei achar alguma coisa que poderia se aproximar de fitness, que é esse brigadeiro, onde eles colocam lá whey protein, que o whey protein é a proteína do soro de leite, que é muito utilizada em academias e, na verdade, é utilizado porque é de fácil utilização, que é um pozinho que você compra e fica mais prático e tem ali uma quantidade de proteínas grande. Mas tem outras proteínas que também têm a função de fazer hipertrofia muscular, não precisa ser a whey protein. Mas é como eu disse, né? Vira uma moda e as pessoas começam a colocar. Existem muitos trabalhos que testaram já a whey protein, realmente ela tem uma função de hipertrofia, quando utilizada no momento certo, com a orientação adequada de atividade física e como parte de uma dieta que foi calculada para aquele indivíduo que faz atividade física ou para aquele atleta. Não adianta você pegar um pote de whey protein e sair comendo e ir para a academia fazer meia hora de atividade e no resto do dia você comer alimentos absolutamente hipercalóricos. Por exemplo, essas receitinhas todas que eu passei para vocês. Então, gente, para ser fitness, você precisa de um acompanhamento. Então, aqui eu achei interessante porque tem óleo de coco, então tem a proteína, mas tem coisas que aumentam o valor calórico, como todas as outras receitas que eu mostrei para vocês. E me chamou a atenção aqui 3 colheres de sopa de xilitol. Xilitol é utilizado como um adoçante, vamos dizer assim, né? Que tem um valor calórico bem menor que a sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, mas ele promove uma hiperosmolaridade no seu intestino, ou seja, ele faz com que você tenha diarreia muitas vezes. É muito comum ter diarreia por xilitol, e essa quantidade é bastante grande, então acho que é interessante eu colocar isso para vocês. Bom, aqui tem duas referências importantes, bem recentes, que para vocês tiverem curiosidade de ver, que eu olhei lá, a questão do óleo de coco, em comparação com azeite de oliva, manteiga, que acho importante ser colocado, porque é uma coisa muito discutida, né? Então é importante vocês olharem. Bom, eu vou encerrar aqui, eu quis ser bem breve, porque, enfim, se esses vídeos ficam muito longos, é bem ruim, né? As pessoas acabam ficando cansadas. Mas é isso, gente. Nenhum ingrediente, eu gostaria de finalizar assim, nenhum ingrediente faz milagres. Para você ter o benefício de algum ingrediente, até mesmo daqueles que já foram estudados, ele precisa fazer parte de uma dieta ao longo do seu dia todo que foi organizada para as suas características e a atividade física que você está realizando naquele momento. Não há milagre com receita fit ou fitness. Então, esse termo é totalmente equivocado e eu diria que não muda, né? A ideia de você procurar um profissional, o professor de educação física, o nutricionista e muitas vezes o médico, quando você tem uma condição que precisa ser tratada, para que no conjunto possam olhar para as suas necessidades nutricionais e a necessidade de atividade física para você se tornar fitness. E muitas vezes você precisa de um acompanhamento psicológico, porque o comer emocional, como eu já coloquei em outros vídeos, é extremamente importante. Então, esse conceito de fitness, no caso dessas receitas, está equivocado. O que eu diria é que, para mim, me pareceu no final que essas receitas fitness, elas têm mais um contexto cultural. Ou seja, as pessoas que buscam essas receitas fitness, elas querem se sentir pertencentes a uma tribo, né, das pessoas que fazem atividade física. Então, você vai à academia, todo mundo fala de receitas fitness, todo mundo fala de suplementos e tal, porque aí você se sente parte daquela tribo. Mas, de fato, infelizmente, gente, do ponto de vista científico, não só não tem essa função fitness, como você pode se enganar pensando que vai perder peso, quando realmente isso não é possível somente utilizando dessas receitas fitness. Se você quer usar alguma receita como essa para substituir um ingrediente por outro mais saudável, é válido, mas o ideal mesmo é consumir uma alimentação mais simples, como eu já falei em outros vídeos que você pode acompanhar aí no meu canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. De novo, um bom domingo para todos.